Paulo, qual é a tua opinião sobre isto? A minha opinião é que é muito a nível sociopolítico, né? Eu vejo isto como algo necessário, ou seja, toda esta reclamação que tem acontecido, a petição, temos um filme, isto é inédito, ou seja, nunca houve uma petição pública que tem já neste momento mais de 17 mil assinaturas, quando eram só necessárias 15 mil assinaturas, para ser refeita a versão portuguesa do filme. Ou seja, Porquê? as vozes negras não se querem calar. Sim, As sim. vozes negras existem e estão aqui um bocadinho mais a provar que houve uma violação do princípio da criação desse trabalho. Sim, porque contradiz a própria intenção do estúdio. Né? Se é um filme que é um presente que está a ser dado para promover essa representatividade e chega a Portugal e isso não é cumprido, né? Ou seja, não houve castings. A maior parte das pessoas que nós conhecemos, né? Tu és ator, eu sou ator, né? Trabalhamos com voz. Não fomos chamados. Não fomos chamados. Não ouvimos dizer. Não ouvimos dizer. Ninguém vimos disse nada o sobre projeto isso. já no final. Portanto, houve aqui um descuido que noutra altura, que se não tivéssemos tido um ano George Floyd, né, como tivemos o ano passado, em que essa questão racial, como estrutura o racismo, tornou-se público, uma conversa pública e política, ou seja, se não tivesse havido isso, se calhar era uma coisa que está naturalizada, porque já aconteceu em outras vezes. Né? Aliás, já se fez muito, já se fez muitas dublagens, né, de filmes, bonecos animados e assim, que os atores eram negros e quem faziam eram negros, eram africanos e quem faziam eram brancos, portugueses que imitavam sotaques. Isso é criminoso hoje em dia. Não, isso sempre foi criminoso. Sim, mas agora já não pode passar. Yeah. E o que este filme vem mostrar é que os estúdios responsáveis por fazer o casting, né, de vozes têm que aumentar os seus bancos de vozes e têm que realmente começar a considerar as pessoas, os atores e atrizes negras. Porque imagina, nós quando somos chamados para projetos já vamos para fazer papel de negros. É sempre typecastings. Então, se surge um filme que é feito para nos devolver alguma coisa. E se nem para esses filmes somos considerados, ou seja, já nem vamos falar do resto da precariedade do trabalho dos atores e performers negros que estamos habituados a ver 1, 2 em cada projeto, muitas vezes a cumprir com o estereótipo do bairro social, do criminoso, do bandido e tudo mais. Temos um filme em que estamos a falar sobre cultura musical negra, não é? Em que, inclusive no guião deste filme, em português, o guião foi alterado. Porque a Alma 22, que é feita pela Tina Fey nos Estados Unidos, que é branca, há uma parte no filme em que ele diz: porque é que estás a falar com uma mulher branca de meia idade? E isto no guião português foi cortado. Ficou só senhora de meia idade. Né? Porque já não serve o discurso de que não há atores, que não conseguimos encontrar, que não sabemos onde eles estão. Né? Essa é uma outra questão que eu te quis colocar. Quando tu ouves de forma escancarada na internet, nas televisões e outros relatos nos jornais, quando vês nos jornais que pois, se calhar não chamaram porque não existe tantos atores negros. O que é que tu sentes? Incapacitado. Né? Eu sinto que me estão a incapacitar, ou seja, estão a retirar-me valores, estão a invisibilizar-me. Né? E eu acho que é a reação de todas as pessoas que nós trabalhamos nisso. Há anos. Portanto, há anos. Trabalhamos nisso há mais anos que pessoas trabalham nos bancos. Exatamente. E eu tenho 20 anos disto, né? E voz de canal, tenho um programa de rádio, portanto, não recebi chamada de casting nenhuma. Não podem dizer que não conhecem o meu trabalho. Não seria assim tão difícil encontrarem mais pessoas como eu. Muito menos num ano, nem que fosse uma questão de, sei lá, vozes famosas. Tivemos um ano de Dino Santiago. Temos um Calafé Palanga, tipo... Temos um Carlão. Temos um Carlão, mesmo que fosse uma questão de escolher personalidades para poder comercialmente pôr o filme no sítio certo, que eu acho que também não aconteceu. Tem músicos que estão aí, tens podiam músicos, fazer tens pessoas que trabalham com voz, tens muita gente, tens muitos atores. Então foi mesmo uma questão de inviabilizar o acesso negro nestes trabalhos. Foi um descuido. A resposta da Disney. Foi um descuido muito grande. Da resposta da Disney. Não houve ainda de resposta da Disney. Houve uma resposta que eles disseram que, a nível de alguma conversação, disseram que eles se esforçaram ou têm estado a se esforçar para dar direito desta diversidade cultural.
quando eles dizem que se esforçaram para dar direito a esta representatividade, a mim ofende um bocadinho mais, porque se eles se esforçaram, se eles se esforçam para nos encontrar, é porque somos difíceis de se encontrar. Estás a ver? Quando nós somos muito mais de 100 atores desempregados, 100 atores no mercado, 100 atores com experiência e experiência com 20 anos. E desejosos de ter essas oportunidades. Nem somos a primeira geração de atores negros em Portugal. Temos Ângelo Torres, temos Daniel Martinho, temos Orlando Sérgio, temos muitos... Miguel Hart. Temos vários e vários outros que uns até foram desistindo pelo caminho porque não eram tidos nem achados. Quando a Disney PT, Portugal, responde que se esforçaram para dar essa representatividade, eles estão a dizer que nós tentamos de todos os lados e não conseguimos. Não se esforçaram porque isso não é uma resposta sequer plausível. Ou seja, não tem como. Não houve esforço nenhum. O esforço seria se todos nós tivéssemos recebido uma chamada de casting e não tivéssemos passado, não tivéssemos tido, não fôssemos capazes de ter feito o trabalho. Não é? E porque isto não põe em causa o trabalho que os outros colegas fizeram. Isto não tem a ver com a qualidade das vozes de quem fez o projeto, mas tem sim a ver com porque é que não foram chamadas mais pessoas, ou porque é que não houve uma preocupação, sendo que a preocupação do próprio estúdio era criar esse projeto sobre a cultura preta, né, negra, porque é que não foram primeiro chamados, ou não foram chamados, primeiro, atores negros para desempenhar ao menos um papel. É que estamos aqui a falar de um elenco que é negro integralmente no filme. E quando, olha, há pessoas que dizem, mas está bem, mas não existem vozes negras nem vozes brancas. Não existem, mas isto também não é uma questão, é como o Marco Mendonça disse, não tem a ver com a voz que o nosso corpo emana, tem a ver com uma voz de posicionamento dos corpos, porque nós já sofremos de iniquidade muito tempo. Então, se nós, nem nos projetos que são feitos para nós, conseguirmos entrar... O que dizer daqueles projetos que não nos vêm. E quantos castings nós temos para fazer de médico, para fazer de empresário, para fazer de Presidente da República, para fazer... Não é? Tipo, nós estamos a viver um Vamos ano... tocar exatamente nisto. Paulo, Portugal tenta sempre esconder, né, publicamente, de que... ou esconde, fingem demência, muita gente que... olha, não sei que Portugal... Não, Portugal não é racista, atenção, eu até tenho um amigo preto, dizem sempre isso. No entanto, será que... É que as pessoas estão muito mal posicionadas e não sabem que estão a... O que é que eu te quero dizer, Paulo? É que esse assunto é um bocadinho irritante, né? Chega a ser irritante. Que às vezes isto causa fragilidades, causa demência. Causa demência. Algumas pessoas dizem, não, Portugal não é racista. No entanto, o sistema racista, né, o sistema racial, é visto escancarado o tempo todo. Quantas vezes foste chamado para fazer casting de Presidente da República? Quantas vezes foste chamado para fazer um casting, ou então ter um personagem em que não tinhas estereotipos do género, és negro, és marido, namorado de uma branca ou namorado de um branco, e que não tinha esta ligação? Quantas vezes? Não te posso dizer que tenha feito projeto nenhum em que não fosse fazer de negro. Sendo negro. Fui sempre fazer de negro. Negro sendo associado. Socialmente negro. Então, sim. Como é que dizem que não há racismo? Como é que dizemos isso quando temos um candidato à presidência que leva uma foto de pessoas pretas e chama-as de bandidos e de... Eu vi. Não é? Portanto, é uma candidatura à presidência. Isso está a acontecer e as pessoas até parece que concordam com isso. Né? Mas já devia ser um motivo de um inquérito, não é? Há aqui devia ser, porque é criminoso. Né? O racismo é crime. E, no entanto, numa televisão fala-se assim, dia seguinte está naturalizado, percebes? Que é uma questão também de conceitualização, que as pessoas estão sempre a tentar fugir, que há aqui uma transferência de culpabilidade e uma isenção de responsabilidade que é vigente. Né? Então ninguém se quer assumir no papel de racista. Nós tentamos abrandar essa ideia de acusar individualmente e criamos uma forma mais fácil de comunicar, que é assumindo o racismo como uma estrutura e tentando fazer as pessoas perceberem que é algo que foi educado e passado com muitos anos tornou-se natural. E tornou-se natural.
Mas ao mesmo tempo que vamos tentando fazer isso, para mim foi um choque muito grande, porque eu tive um ano passado muito dentro dessa questão social, e chegar ao final do ano, a última semana do ano, estar a lidar Com o Natal desta com o forma. Natal desta forma, que é... Paulo, falando nisto, como é que sentiste o posicionamento do ator, que não tem nada a ver com a escolha? Atenção, vamos aqui repetir isso, pelo menos no... Sim, não é uma coisa o que tem a ator ver não com tem os nada a ver com atores, isto. claro. Né? O José Morato, é assim? Sim, Jorge. O Jorge Morato, ele não tem absolutamente nada a ver com isso. Quem tem a ver são os estúdios que o escolheram para fazer. Mas o posicionamento dele, ele teve num programa com o Unas, né? Que eu gostei muito do posicionamento dele. Não sei se viste. Que ele disse que não iria fazer. Ele disse que, assim, se sempre soubesse. voltar a ser chamado para fazer um personagem que é um personagem do negro, por exemplo, ele nunca mais voltará a fazer, porque ele também sente hoje que é um racista em desconstrução. Foi esse termo Isto foi um blackface. que eles utilizaram. Isto foi Isso blackface. Percebes? Isto foi blackface. Porque tinhas pessoas brancas a fingirem ser... São negras. E, ou seja, noutros projetos até agora, eu também já fiz outros personagens que não tinham a ver, assim, em animação, que não eram exatamente... Também não havia distinção de cor, porque são desenhos animados, portanto, são parábolas ou são fábulas, né? Os desenhos animados podem ser qualquer coisa, os SpongeBob, uma coisa assim, mais no plano onírico ou ilusório. Mas, realmente... com o cor desse projeto, estás ali no estúdio a fazer isso. E sabes que este personagem podia ter sido do Paulo. É o quão naturalizado, exatamente, é o quão interiorizado e naturalizado está a questão da inequidade racial, do racismo. Sim. Mesmo. Quando um personagem é do negro e um branco está a fazer... e sabe que está a fazer o personagem alheio... Num ano como o que tivemos o ano passado e como temos tido nos últimos anos, é muito irresponsável. É muito irresponsável. Eu acho que não há nada que possa justificar esse descuido. Não acho. Por isso é que eu acho que é importante, uma vez que a petição pública conseguiu, de facto, reunir as 15 mil assinaturas, que o filme seja refeito. Eu acho que é muito importante para nós. Acho que é a única forma que nós vamos conseguir, de facto, Qual achas que será a posição da Disney? Achas que eles vão refazer? Eu acho que deviam, acho que isso nem devia ser, nem sequer é uma opção. Eu acho que devem. Acho que devem. E se não fizerem, mais uma vez caímos no mesmo, que é, ou seja, as nossas vozes acabam por não ter valor nenhum. Porque se depois de termos recolhido 15 mil assinaturas não há uma versão nova do filme com vozes negras... Nada adiantou. Realmente... Vamos cair outra vez, vamos fazer outra petição. Ou seja, vai ser impossível ouvir Portugal não é racista ou todas essas dúvidas que as pessoas às vezes têm porque não querem se responsabilizar com o que está a acontecer. Aí vai a mensagem, né? Portugal precisa de se posicionar contra o racismo. Sim. Precisa de dizer de forma branda, explícita, concreta, que, ok, nós fomos, durante muito tempo, levados a ser racistas. O sistema todo é racista. Sim, todo então, o sistema vamos em que nós criar, fomos criados. Vamos criar cotas, vamos criar situações em que abrimos o caminho e nos desconstruímos. Porque quando dizes que não és racista, mas os teus amigos negros todos são, mesmo que tenham estudado muito, se não estiverem nas limpezas, que é um trabalho digno, mas se não estiverem lá, estão como seguranças dos supermercados, ou então aqui não tem muitos lavadores de carro, né? Porque isso é mais na banda. Sim, mas pronto, aqui... são todos subalternos, sempre subalternos, não é? Sim. E, no entanto, tu não vês isso em muitos outros lugares. Então, o Portugal é racista. As estatísticas saíram agora. Houve um programa da SIC que inclusive chegou a dizer à Comissão para a Discriminação Racial e Inequidade e a Discriminação, diz que 80% dos casos de discriminação são arquivados. Portanto, nós estamos a viver num país, 80% desses casos são arquivados. Portanto, nunca há... Nós falamos que racismo é crime, mas não é efetivamente uma ação de responsabilização com base no que acontece nesses episódios, porque isto podia também ser um assunto de pôr a Disney, por exemplo, num processo, imagina. Por ter, não a Disney, mas os responsáveis pela Disney PT, que escolheram, né, que é o cliente, que diz que não vê cores, viu vozes e escolheu as vozes que se pareciam mais ao projeto. Ok, mas
que vozes foram essas ouvidas, não é? Portanto, isto aqui é um caso também que podia ser posto nesta questão de invisibilização do talento negro de Portugal. Se fosse o inverso,